Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Antes de começar, eu quero declarar que Deus, Ele é a nossa justiça. Amém, amados? Que o homem pode falhar, mas Deus jamais falha, tá certo? E eu venho aqui para colocar minha opinião. Sou um brasileiro, aleluia, e tenho meu direito de opinar a respeito do que está acontecendo. Aleluia. Ao meu ver, algo muito grave. Como pregador do Evangelho e profeta também, eu tenho sentido isso. Está na revelação do meu coração antes da mente o que eu vou dizer, com respeito ao que está acontecendo. Em primeiro lugar, com relação a essa primeira fase, era notório. Para mim não tinha dúvida que passaria. Eles entrariam então em juízo, com certeza. Aleluia. Por quê? Porque a gente sente que está tudo pronto. Aleluia. Esse sistema superior, a gente vê que as pessoas que estão ali, elas não têm uma opinião própria. Elas têm uma unidade. E tudo é resolvido já antes. Amém, queridos? E isso é uma coisa, não é? Que não é nada bonita. Mas é o que eu sinto. Eu sinto que realmente, quando há qualquer coisa, já existe uma unidade. E ali a maioria sempre está nessa unidade. Viu que tem algumas pessoas ali, não é que não estão, mas são poucas. Então sempre vai vencer os que estão em número maior e que estão ali numa unidade. Aleluia. Então, a primeira coisa que eu quero colocar é que eu sinto isso. Sou uma pessoa que assisto muito as reportagens, o noticiário, e estou sempre por dentro da coisa. E acima de tudo também, meu amado, com relação à inspiração que Deus nos dá e à revelação que Deus nos dá. Existe ali uma unidade pronta, não é? Agora, veja só, o que está acontecendo é notário, mas também eu sinto, querido, que vai acontecer agora, depois. Pode advogado fazer o que fizer. Não é? Não adianta. Eles têm alguns argumentos, não é? E esses argumentos sempre vão ser colocados. E não há argumento que vá, não é? Destruir esses argumentos, que é a base deles. Não é? Então, é brincadeira, mas é como se fosse uma coisa que não levasse a nada. E o final, condenação de todos eles. Fora o que vem por aí. Amém, queridos? Então, eu sinto isso também. Quem sabe um ou dois, não é, consiga uma minoria de anos, mas a maioria. Aleluia. E é claro que nisso tudo existe também uma base, um foco. E o foco é Bolsonaro. Amém, irmãos? Não que eu defenda Bolsonaro, ou seja fanático em Bolsonaro, mas estou dizendo o que eu estou vendo. E que eu sinto. Não é? Quer dizer, ele é o pico da coisa. Aleluia. Por que ele é o pico da coisa? Vamos em frente. Aleluia. Vamos em frente. Veja bem, querido, nisso tudo, interessante, eu sinto isso, é a participação mais efetiva do próprio PT. Aleluia. Sua liderança e o presidente atual desse país, que é do PT também, fiel ao PT. Aleluia. Quer dizer, existe uma situação tipo, não tô nem aí. Isso não é comigo. Isso é com a justiça. Será? Não, tudo indica, queridos. Tudo indica. Não estou afirmando que tudo isso, aleluia, vem oriundo de uma vingança. E nesse início, principalmente, houve, com certeza, não é, um manejar, uma estratégia, não é, para que as coisas acontecessem da maneira que estão acontecendo e vão acontecer. Aleluia.
Porque existe também um sentimento de vingança nisso aí. De vingança. Incrível que nós somos brasileiros. Amém, amados? E deveríamos ser mais sensíveis uns aos outros. E você vai ver que o dia 8 lá, ó, vamos que vamos. Vamos arrebentar. Existe uma gana. Uma gana. Né? E a gente sabe que esquerda é esquerda. Pode disfarçar bastante, mas esquerda é esquerda. Então o país está, no momento, muito difícil. Muito difícil. Mas, veja bem, o próprio presidente fica de fora. Não, isso aí não é comigo, isso é com a justiça. Aquilo que for, que seja. Né? Quer dizer, nada a ver. Mas tem sim. Aleluia. Porque esse pessoal que está lá em cima, aleluia, mandando no país, aleluia, essas pessoas é oriunda. Cada uma delas tem uma história meia cabreira. Me desculpe dizer. Agora, uma coisa é certa, eu tenho ouvido, e é verdade, não foram eleitos por nós. E a pergunta é a seguinte: onde está o Congresso? Onde está o Senado? Nisso tudo. Que não se vê ninguém dizer nada. Agora, veja bem, com relação ao Congresso e o Senado, existe uma situação. Então, o presidente marca uma reunião entre as duas lideranças. A gente sabe que eles, na verdade, que resolvem as coisas. No fim, é o que está aí. Né? O processo, o que entra, eles é que resolvem. Se vão levar adiante ou não. E o resto, ó, está ali para enfeitar. Aleluia. Então, veja bem, querido, como é a situação? Será que está certo isso? Um jantar para se reunir com os dois lá e conversar, e essa proximidade, essa coisa, né? Parece tão simples. E até a Globo, muitas vezes, me ouvi esses dias. Coloca isso como algo simples. Mas como que é simples? Tem um monte de gente lá para votar, não é? Que nós escolhemos. Parece muitas vezes só um boneco. Aleluia. Há algo estranho também. Aleluia. Então veja, essa situação que está a coisa. Quem é que pode resolver isso? Quem é que pode colocar em ordem as coisas? Porque não é só um só poder, não. Está tudo meio estranho. Amém, amados? E chegou num ponto a situação, a gente vê que na área política eu tenho que aproveitar meu tempo. Eu tenho que aproveitar o meu tempo. Né? Quem sabe no próximo, né? Então eu vou fazer de tudo para me manter. Então eu vou ter que ter alianças, não é? Para poder então me manter. Aleluia. Quem está no governo? Aí que está a questão. Aquele que está no governo, os poderes vão estar com ele quase. Essa é a verdade. Se mudar de novo, vão estar com eles. Quer dizer, tudo é uma questão de interesse particular. Isso é política, né? Meu Deus do céu. Misericórdia. Final dessa história, quem pode resolver? Pois é. Existe só uma maneira de resolver. E através de quem? Mas não quer se meter. Fica de fora. Amém, queridos? Numa boa, apesar das acusações que existem. Que mesmo ficando de fora, não se envolvendo, ó, estão malhando nesse filme mesmo que está aí, não é? Onde realmente colocam o exército naquela situação, não é? Misericórdia. Nem vou adiante disso, né? Mas e aí? Quem é que pode resolver isso? Enquanto isso, o povo está sofrendo, padecendo, a injustiça está manifestada, e nós, como igreja, temos que orar muito a Deus, amém, queridos? E saber que o nosso reino não é democracia, é a teocracia. Eu digo mais uma vez, me desculpem dizer, cuidado com a maneira que você está agindo. Aleluia. Aí está então, essa palavra que eu quis e tenho o direito de externar isso, é a minha maneira de pensar e de ver a coisa. Aleluia. Que Deus abençoe a nação brasileira. Aleluia. Que haja, como está na bandeira, ordem e progresso. Que caia por terra toda a injustiça. Aleluia. Eu não sei se realmente existe
um porquê disto, dessas 8 pessoas que agora vão ser julgadas, não sei. Mas a maneira que as coisas estão se conduzindo, inclusive o pessoal lá do dia 8, eu vou dizer que não houvesse pessoas culpadas. É uma gana, é uma coisa vingativa, odiosa. De onde que vem isso? Deus abençoe o nosso país e nos livre do mal. Tá certo? Deus abençoe vocês. Até lá.